Aleluia. Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, com os nossos corações abertos, Senhor. Nós queremos essa noite louvar o Teu nome, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Nós estamos reunidos para Te adorar, Senhor. Nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Jesus, porque Tu és tudo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Então faça, Senhor, a Tua vontade, Pai, sobre a Tua igreja, sobre nós, Senhor, como Tua noiva, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, e recebe mais uma vez as nossas vidas, aleluia, em Teu altar, Jesus. A palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Adore ao Senhor aí onde você está. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, cante isso. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. É o seu nome, Jesus, que nós exaltamos. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Porque o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Jesus, a esperança da glória. Em Ti nós confiamos, Jesus. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor Jesus. A morte vencestes, o véu Tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, e Tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Te confiamos, Deus. Tu és bom, Pai. Tu és maravilhoso. Em Ti podemos confiar, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em Ti confio, Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Vamos declarar. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem, Jesus, vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora
Aleluia. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom adorar o Senhor. E nessa noite nós queremos agradecer a Deus e agradecer a você que tem contribuído com esta obra, com este trabalho, que tem nos ajudado a levar a palavra, o louvor do Senhor, o amor do Senhor, o nome de Jesus, não só a sua casa, mas a casa de muitas pessoas que muitas vezes nem ouviram falar do amor do Senhor Jesus. Então nós queremos te agradecer nesse momento por sua contribuição, por sua ajuda, e pedir que continue investindo, continue apoiando esse trabalho que nós estamos fazendo para levar o nome do Senhor através das redes sociais, através do YouTube. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e paz a todos. É um motivo de muita alegria estarmos novamente dentro da sua casa. Nós somos marcados aí pela quarta fé. E essa noite nós queremos abordar um pouco a respeito disso, queremos falar um pouco sobre isso. E nós queremos abordar a respeito de fé e caráter, né? Só que antes de entrarmos na palavra em si, eu quero primeiramente agradecer você que fez parte do movimento aí para abençoar as famílias na 406. Nós vamos fazer as entregas agora nesse sábado. Ontem já fizemos todas as entregas para a equipe que está organizando nessa distribuição, eles pegaram com a gente, mas ainda dá tempo de você abençoar essas famílias. E você que deseja ser um voluntário para fazer a entrega, você nos procure, sabe? Manda um direct ou vai no grupo, manda um WhatsApp para que você possa fazer parte desse movimento. Está lá, todo o cuidado está sendo tomado. Vamos ter apoio também da Polícia Militar nesse dia, na distribuição. E eu creio que vai ser uma bênção. Deus abençoe verdadeiramente a sua vida e a sua fidelidade. Bom, hoje à noite nós estamos aqui para abordar a respeito de fé e caráter, né? Tem aí o Wilton e o Henrique com a gente aqui, os dois bonitões, né, do Ministério Somos. Amém, Henrique? E nós vamos, de fato, falar um pouquinho disso e que você possa abrir o seu coração para aquilo que Cristo vai ministrar, que você possa abrir o seu coração para que o conhecimento que nós vamos tratar aqui essa noite venha trazer uma transformação para a sua vida em nome de Jesus. Primeiramente, eu quero compartilhar com vocês o que está em Efésios, capítulo 4, verso 24, e logo em seguida nós vamos ler Hebreus, capítulo 11, verso 6. Efésios, capítulo 4, verso 24 diz: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pai, obrigado pela tua palavra. Essa noite se revele a cada um de nós, ó Deus, para que o seu conhecimento venha transformar as nossas vidas, que o seu conhecimento, ó Pai amado, venha quebrar todo o sofisma, que o seu conhecimento essa noite, ó Deus, venha quebrar as correntes e que a tua palavra venha nos libertar, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós vamos falar a respeito de fé e caráter, e quando nós falamos a respeito desse assunto é muito interessante porque a igreja, né, durante muito tempo nós percebemos e visualizamos isso, pessoas que tinham fé, mas nós percebemos também algumas pessoas que tinham fé, mas infelizmente a sua condução, o seu comportamento de vida demonstra que não tem caráter. E todos nós também, alguém aqui com certeza conhece, você em casa conhece também alguém que tem muito caráter, mas que não tem fé, ao ponto de você falar, cara, aquela pessoa, ela tem um caráter tão bom que só falta ela ser crente. Quem nunca falou isso, né? Quando conhece alguém, pastor, só falta ser crente, que o cara é educado, gente boa, honra a esposa, honra os filhos, ele não trai a mulher, mas ele não tem fé, ele acredita nele mesmo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu queria que os bonitões aí, de fato, explanassem aquilo que vocês pensam a respeito de caráter e aquilo que vocês pensam a respeito de fé. Quando a gente fala de caráter, é muito complicado, porque caráter é aquilo que eu tenho dentro de mim, é aquilo que eu faço no oculto. Então, às vezes, eu tenho uma atitude corporal, eu tenho uma atitude no meu falar, eu tenho uma conduta perante a sociedade, mas que ela não reflete verdadeiramente quem eu sou no meu interior. Então, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque muitas vezes, né, durante a história da igreja, a gente foi conduzido a ter atitudes, a ter postura, a ter palavras, sem ter um caráter totalmente trabalhado, um caráter totalmente moldado.
Então, são coisas, né, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E tudo isso, ela interfere na forma como a gente vê, como a gente se relaciona com a fé. Então, o que eu vejo é justamente isso. A gente tem que tomar um cuidado, que a fé, ela tem um conteúdo aí, que se o seu caráter não estiver redondinho, se o seu caráter não tiver, ele vai ser abalado. Porque por mais que eu seja um camarada multitarefa, por mais que eu seja um camarada que esteja ativo, eu vou estar com, sempre, né, como diz, né, capenga, vou estar sempre pendendo para um lado, pendendo para o outro. Então o meu caráter, aquilo que eu sei de mim, a quem eu sei que eu sou, ele me impede de ter acesso e desfrutar de uma fé verdadeira. Fica difícil fazer alguma definição depois do Wilton. Mas eu tenho que concordar com ele. O que eu posso dizer também a respeito de caráter, a psicologia ela considera o caráter como um sinônimo de personalidade, né? Mas a gente entende de forma diferente e mais aprofundada que o caráter de fato é aquilo que você é de verdade. Tudo aquilo que você é na integridade. Então não é simplesmente aquilo que você mostra para as pessoas, mas aquilo que você é, aquilo que você pensa e reflete também nas suas ações e atitudes. Obviamente, se reflete no seu modo de pensar, no seu modo de agir, também vai interferir na forma como você professa a sua fé, na forma como você age com Deus. E, então, é mais ou menos isso aí, bem abreviado. Beleza, então vamos lá. Então, diante do contexto, né, o que vocês acham a respeito de fé sem caráter ou caráter sem fé? Quem é melhor? Por exemplo, nós observamos que, de fato, algumas pessoas têm uma fé, mas não têm caráter. Né? E pessoas que têm caráter e não têm fé. Então, eu vou explicar um pouquinho para que a gente possa entrar mais a fundo. Fé sem caráter, muitas vezes, ela está relacionada ao quê? Ao fanatismo religioso, uma fé sem caráter. Ao fanatismo religioso a tal ponto que tudo é culpa do diabo, sendo que, na realidade, é reflexo das minhas escolhas. Então, eu digo que isso eu entendo como uma fé sem caráter. Ela não tem caráter nenhum. O que é caráter? É uma definição, é um persona daquilo que verdadeiramente você é. E quando nós falamos a respeito de fé, existem pessoas que têm fé, mas a fé dela não tem caráter. Entendeu o que eu estou dizendo? A analogia que eu quero trazer, a ideia. Então, eu tenho fé, mas a tua fé não tem característica nenhuma. O caráter da sua fé não é um caráter, de fato, aprofundado na palavra de Deus. Então, a pessoa, quando ela geralmente tem uma fé sem caráter, ela tem um hábito de ser legalista e ela tem um hábito também de culpar Satanás a tudo. Tudo é culpa do diabo, quando, na realidade, muitas coisas que acontecem na vida dessas pessoas é consequência das suas escolhas. E uma falta de caráter nos leva muitas vezes a fazer escolhas ruins. E aí? Um exemplo de fé sem caráter. Já vi mulheres na igreja orando pelo esposo da outra, né, para que seja esposo dela, que largue a outra, vá morar com ela. Amarrado, né? Já vi pessoas também torcendo para que seja cobrado uma conta errada, torcendo para que tenha um troco, venha mais, e atribuir isso à obra do Senhor. Né? Eu tenho fé que vão esquecer de me cobrar esse mês. Não, olha, que fé sem caráter, né? Então, eu tenho fé que vão me pular na fila do pão. Então, dessa forma, o que nós vemos aí? Tem fé, mas o caráter não é um caráter que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa tem um bom caráter, essa pessoa tem um caráter cristão. Porque a gente tem que observar que o caráter cristão, ele não é só moldado pelas leis humanas, não. Ele tem uma lei superior. Ele tem uma situação ali do caráter do cristão, que ele tem todo um parâmetro que é novo, né, que é contraditório com o mundo. E a gente tem que buscar isso aí. A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo. Eu vou pegar um outro exemplo também, mas vou pegar um bíblico, né? Saul, por exemplo, para mim foi um exemplo de justamente falta de caráter, mas com fé, né? Então, Saul ele fez algo que não poderia, né? Ele foi sacrificar quando ele não poderia. Talvez o âmbito de fé dele ali naquele momento era altíssimo, de pensar, eu posso porque eu tenho livre acesso. Não era bem assim, né? Mas ele foi tentar sacrificar, função que não lhe incumbia. E também vendo a questão de caráter, Saul, ele matou diversos, ele perseguiu Davi. E no final da história também a gente sabe, né, que infelizmente ele se suicidou. Então, ainda tem essas questões que ele demonstrou desde toda a trajetória dele, aquilo que o povo queria, né? Eles queriam
um rei de fato, né? Era democrático, não era teocrático, da forma que Deus queria. Até porque foi o pedido do povo, né? Não foi a vontade de Deus. Então, é um exemplo aí que eu posso mostrar de como funciona isso. E quando fala exemplo bíblico, nós temos aí, no caso, José. José é um exemplo bíblico de um homem que teve caráter, né? José, a prova de que ele era um homem de caráter, que mesmo no poço, mesmo em prisão, mesmo na casa de Potifar, como servo, como escravo de Potifar, ele de fato tinha um caráter, a integridade de José. E caráter é justamente isso, é aquilo que você é quando você está sozinho. Caráter define aquilo que você é quando não tem holofote, quando não tem uma live acontecendo. É aquilo que você é lá no seu quarto, é aquilo que você é diante do computador na madrugada, é aquilo que você é diante do seu celular. Isso define caráter. E José, ele teve provas ao caráter dele, né? Por exemplo, a mulher de Potifar, quando foi em cima de José, se ele fosse um cara mau caráter, ele ia querer dar um balão no chefe dele e ainda traçar a mulher de Potifar. Mas o caráter de José fez com que ele fizesse o que? Ele corresse da aparência do mal. E quando a pessoa entende o do caráter cristão, ela valoriza por esse caráter. Valorizar o caráter é essencial. E algumas pessoas se escondem atrás de uma fé sem caráter, nesses contextos. Então tem pessoas que você percebe que tem fé, mas a vida dele, o dia a dia dele, o comportamento dele na individualidade, ou pior, quando é no coletivo, não revela que ele tem caráter. Aos olhos de quem vê, pensa que é uma pessoa de fé, mas aos olhos de quem convive, sabe que é uma pessoa mau caráter. Já viu aquela piadinha que o filho fala assim, pai, eu queria ficar na igreja 24 horas. Por quê, meu filho? Porque aqui você não grita com a mãe, não bate na minha mãe e nem é estúpido comigo. Então eu queria viver dentro da igreja. É um exemplo prático de uma pessoa que está dentro da igreja declarando a fé, mas o seu comportamento dentro de casa declara que ela não tem caráter. Então a gente volta ao nosso início aqui. Que se o Espírito de Deus não tratar com o meu espírito, e o meu espírito não moldar as minhas emoções, a minha alma, e a minha alma moldar o meu entendimento, aquilo que eu sou, e isso exteriorizar, se for o contrário, se eu só exteriorizar, e por dentro eu estou com caráter deformado, por dentro eu estou totalmente perdido, então a gente vai voltar, né, àquilo. E a gente só consegue ser transformado quando a gente consegue parar tudo para contemplar o Senhor. Se eu não contemplar o Senhor, eu não vou me tornar uma imagem, uma semelhança daquilo que Ele é. E a gente começou, né? Revistam-se do novo homem. Se eu não me revestir desse novo homem, se eu não der um espaço para mim, para eu poder contemplar, para eu poder estar frente a frente, para eu poder sentir, para eu poder admirar esse Deus, como é que Ele vai se refletir em mim? Então eu estou o tempo todo correndo, eu estou o tempo ao celular, estou o tempo todo na internet, estou o tempo todo na Netflix, estou o tempo todo. E agora, né, home office, professor também, né? Agora a gente tem que dar aula para as crianças, tem que ser o tutor em casa também. Então essa multitarefa tem nos afastado de ser semelhança, de ter o nosso caráter transformado. O muito fazer acaba por deformar o nosso caráter. Isso é uma verdadeira. Isso é verdadeiro e é fato. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nunca perder o nosso tempo de qualidade na presença do Senhor. Eu não sei se eu posso fazer uma pergunta, mas acho que eu vou tentar fazer uma pergunta aqui. Abraão, por exemplo, ele é conhecido como o pai da fé, né? Mas se a gente for reparar na história de Abraão também, em dado momento, por conta de questão de idade, de estar aguardando há muito tempo a promessa, até Abraão, como pai da fé, se antecipou e tentou dar uma ajudadinha na promessa de Deus. E aí todo mundo conhece a história, ele coabitou com a serva da sua esposa, com Agar, e ali ele contraiu nesse relacionamento um filho, que foi o primeiro filho, né? Ismael. Então, até um homem de caráter, até então, e íntegro, ainda teve um declínio para depois corrigir. Mas o interessante é ver, ele ainda é relatado na Bíblia, depois quando você vai ver, porque isso é a história lá dos primórdios, né? Lá no Velho Testamento, mas no Novo Testamento ele é considerado como pai da fé. Então olha só que interessante. Abraão ali, como uma referência, né, mosaica, vamos dizer assim, uma referência mais antiga, chega depois e consegue também, mostrando para todo mundo que existe também regeneração, existe também transformação, retomando o projeto que Deus criou para ele, estabeleceu para ele. Então a minha pergunta é,
será que faltou caráter o resto da vida? Ou será que ele, numa dada fase, deu uma assim e conseguiu consertar? Como é que fica isso? Isso, na minha opinião, tá? Isso não retira o mérito de Abraão, pai da fé, mas nós aprendemos com o comportamento de Abraão, porque se você for perceber, eu falei um pouco atrás sobre uma fé sem caráter, né? Sua fé não tem característica. E eu acho que a nossa fé ela perde característica quando nós deixamos de dar lugar para Deus e queremos ajudar a Deus. E Abraão era um homem de carne e osso, ele demonstrou isso. Ele quis ajudar aquilo que era promessa, cara. E foi errado? Foi. Teve consequência? Teve. Mas aquilo que você falou, mesmo errando, Abraão teve a oportunidade de se regenerar, né? Com relação ao comportamento dele. Eu creio que todos nós temos essa oportunidade de regeneração. Tem hora que nós conseguimos identificar áreas da nossa vida que a nossa fé está sendo uma fé de mau caráter. Eu conheço pessoas que amam estar na igreja, eu conheço pessoas que ajudam o próximo, mas tem áreas da vida dela que a fé dela é meio mirrada. Tem um determinado momento que a fé dele é mirrada, então ele perde uma característica ali. E a gente pode até colocar isso aqui como um marco, né, desse culto, que é a nossa fé, ela se torna uma fé mau caráter quando nós tentamos tomar o lugar de Deus e fazer aquilo que é Deus que tem que fazer. Eu acho que é bem falar um pouquinho sobre isso. Mas eu sei que o nosso tempo aqui está acabando, né? E eu queria falar com vocês o seguinte, já que você fez uma pergunta, eu quero fazer outra pergunta para vocês dois, então. Em que momento, e quem está em casa, logicamente, né, para você pensar e responder, em que momento nós perdemos o nosso caráter? Em qual momento nós tivemos a oportunidade de regenerar o nosso caráter? E aí? O que vocês pensam aí? Duas perguntas. É uma pergunta e a consequência. Vamos para o lado cristão da coisa. Quando a gente toma o passo para aceitar Jesus, que a gente levanta a mão, que chega à frente, que confessa Jesus, que passa a ter o entendimento de uma vida, não somente uma vida humana, não somente uma vida rasa, mas de um porvir, de um Deus que é poderoso, de um Deus que pode tudo, que pode me transformar, me regenerar. Naquele momento ali eu tenho toda a condição de ser, né, transformado, de ser trabalhado, de ter meu caráter aproximado do caráter de Cristo. Mas toda vez que eu deixo a carne falar mais alto, toda vez que eu tenho pensamentos impuros, toda vez que eu faço alguma coisa, como a gente falou aqui, a gente está fazendo alguma coisa, aparentemente é boa, mas eu estou pensando outras coisas no meu interior, eu estou remoendo outras coisas dentro de mim, tudo isso aí eu estou conspirando contra a obra. O pastor Leonardo uma vez fez uma pergunta sobre quando é que a gente divide a igreja. Eu falei, olha, quando você leva um pedaço da igreja contigo, se rebelou, não concordou com alguma coisa. Não, essa é a parte boa, é visível. A gente divide uma igreja quando a gente começa a conspirar. Começa, não concordo com o que o pastor falou, não concordo com o que o louvor está fazendo, não concordo com o que o meu irmão... Então eu estou ali dividindo a igreja, estou ali trabalhando, estou ali conspirando. Esse eu acho que é o pior momento do meu caráter, é quando eu conspiro contra aquilo que o Senhor levantou. Então esse é um momento assim que eu acho que é o mais terrível. A gente às vezes pensa, né, em pecados grandes, né, matar, roubar e tudo. Não, às vezes a gente está tocando no que há de mais precioso, que é a noiva. E não tem algo que deforma mais o caráter do homem do que a desobediência. Quando nós olhamos lá em Gênesis, a desobediência gerou o pecado, e a partir daquele momento o caráter do homem passou a ser o quê? Deformado. E a redenção do caráter do homem nasce em Cristo Jesus. Então, Cristo se torna o redentor do caráter do homem. Nós vemos isso em Efésios capítulo 4, verso 24. E vos revestis do novo homem segundo Deus, né? Ele é a nossa justiça, ele é a nossa santidade. Então, o homem perde o caráter no Éden, e Jesus Cristo vem para trazer a redenção do caráter do homem. E aí complementa justamente o que o Wilton está falando. Quando você dá lugar ao pecado, você passa o quê? A defraudar o seu caráter. Você passa, de fato, a quebrar o seu caráter, é a minha percepção com relação a isso. Então, acho que nós colocarmos isso, colocar o seu caráter em xeque, é você reconhecer o seu pecado. Colocar o seu caráter em xeque é você reconhecer aquilo que está
de fato, deformando o seu caráter e, de fato, se entregar a Cristo para que ele se torne o verdadeiro redentor, o verdadeiro transformador, dando oportunidade, assim como você falou de Abraão, né? Ele teve um ressignificado, uma renovação do seu caráter. Então é isso que nós precisamos buscar, de fato, o alinhamento do nosso caráter com Cristo Jesus. Eu até falo de novo aquilo que você falou no começo, né? Um grande problema é quando a gente não começa a assumir, quando a gente começa a procurar culpados. Quando você procura culpado, você nunca vai conseguir mudança e regeneração. Você não consegue transformar, porque você sempre vai estar na posição de quem está certo. Você está sempre na condição de vítima. Você nunca está pagando a conta por aquilo que de fato está acontecendo de errado, que é dentro de você, que precisa ser tratado. O seu interior está sujo. O seu interior está clamando por sangue, está difamando, está fazendo tudo que não presta. Mas você não assume isso. É mais fácil jogar a culpa em alguém. Então isso está acontecendo, sabe por quê? Porque fulano fez isso, ou porque ciclano fez aquilo. Ou porque, aí entra uma questão que é, muita gente ferida com a igreja, entre aspas, mas a igreja somos nós, né? Todo mundo sabe disso. Mas na verdade está ferido e machucado por conta de algumas atitudes, mas principalmente por conta do gênio, porque a pessoa não aprendeu a ser tratada, não aprendeu a ser, a saber receber até um conselho, uma sugestão, e quando for necessário também uma correção, né? Quantas e quantas pessoas dizem que estão machucadas e que estão feridas, mas é porque, infelizmente, a camada dele de resistência é muito fina, semelhante a uma casca de ovo. Qualquer batidinha vai trincar, e se for um pouquinho mais forte, quebra. Então, sem essa estrutura, não vou nem dizer emocional, mas estrutura espiritual mesmo, de maturidade, fica difícil ter uma renovação, fica difícil ter uma regeneração e mudar a sua história. Porque desde que a gente fique culpando os outros, a gente nunca vai conseguir chegar no status de varão perfeito. A gente já está aí no nível de semideus, então, porque não tem nada para melhorar, não tem nada para mudar, então, né? Então, é dessa forma que eu consigo enxergar. Não, e para a gente finalizar, é muito interessante falar a respeito de comportamento dentro de igreja, porque você percebe várias pessoas trocando de igreja, né? E eu sempre falo isso, as pessoas não estão trocando de igreja, elas estão trocando de relacionamento, porque igrejas são pessoas. E quando nós colocamos isso na nossa cabeça e a consciência de que igreja é pessoas, você entende o seguinte, que você tem que ser uma pessoa melhor para se ser uma igreja melhor. Então, a transformação começa primeiro com o indivíduo. Quando o indivíduo ter a consciência de que ele tem a necessidade de ser uma pessoa melhor, ele vai entender que a igreja vai se tornar uma igreja melhor. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Tenham todos uma ótima semana. Amamos a vida de vocês. Continuem em oração. Continuamos em oração pelo Brasil, para que toda essa situação ela venha a se normalizar em nome de Jesus. Declaramos cura para aqueles que estão enfermos e declaramos proteção necessária para aqueles que estão à frente da batalha, à frente desse movimento com relação ao Covid-19. Deus abençoe o lar de vocês em nome de Jesus.